Então, com muita alegria, eu convido a professora doutora Maria Cristina Pereira Lima, a Kika, da Faculdade de Medicina de Botucatu, para proferir a sua palestra. Em nome da organização do evento, também agradecemos imensamente o aceite, a presença da professora Maria Cristina Pereira Lima, né, a nossa Kika, tá certo? Farei uma breve apresentação do currículo da professora. A professora Kika, ela possui graduação em Medicina pela Unesp, onde concluiu também a sua residência em Psiquiatria. Fez o mestrado em Ciências Médicas e o doutorado em Medicina Preventiva. Concluiu o pós-doutorado na Universidade de Toronto. É professora titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu. É formada também em Gestão Empresarial pela FATEC de São Paulo. Foi vice-diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu na gestão 2015 e 2019 e diretora da mesma faculdade no período de 2019 a 2023. Foi membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, de 2011 a 2018. Foi também membro do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Foi bolsista produtividade do CNPq no período de 2010 a 2023. E os temas mais frequentes na contextualização de sua produção científica são epidemiologia, transtornos relacionados ao uso de álcool, violência e educação médica. E também nas horas vagas e quando sobra tempo, a professora Kika aprecia a leitura e gosta muito de fazer crochê. Então, com a palavra, a professora Kika, que trabalhará o tema Indissociabilidade, Ensino, Pesquisa e Extensão como fundamento metodológico da construção do conhecimento na universidade. Bom, muito obrigada, Júlio, obrigada aos organizadores pela oportunidade. Eu quero confessar para vocês uma certa ansiedade, não pega muito bem para psiquiatra, né? Tá ansiosa, mas não sei se vocês repararam, mas assim, eu sou a única que não é originalmente da área de educação. Então, eu peço desculpas para o pessoal da educação, para os iniciados, né, se eu atropelar, violentar algum conceito, né, tornando ele mais simplista, mas tenham aí um pouquinho de compreensão com essa psiquiatra. E, do mesmo modo que o professor Juarez falou da identidade secreta, né? Eu quero aqui me apresentar. Eu sou uma mulher branca, cisgênero, tenho 1,53 m. Eu sou a Kika, que a Verinha falou, que se me der a mesma bicicleta do professor Matelli, diretor de Guará, nós vamos ter dificuldades aí. Tenho os cabelos brancos, sou professora universitária, sou médica psiquiatra, mãe de 2 homens lindos. Sou neta da Dona Maria, que me ensinou a fazer crochê. Sou tutora da Paçoca e sou crocheteira. E aqui, esse Tiranossauro Rex, agressivíssimo, foi a minha última produção aí. Tá? Bom, qual que é o meu roteiro aqui para conversar com vocês? Eu vou falar muito rapidamente sobre a história da extensão universitária, porque ela tem uma ligação aí com essa questão da indissociabilidade. Vou falar da extensão universitária na Unesp, um recorte absolutamente pessoal. Falar um pouquinho de conceitos de evolução, experiências de extensão e sobre a indissociabilidade, muito mais inquietações que eu tenho. Bom, começando aí rapidamente, tá? A extensão universitária, né? A literatura mostra que ela começou no final do século XIX e ela começa na Inglaterra e ela vai se estendendo para outros lugares. E como que era esse modelo que o Naumar
ele vai colocando em termos de gerações. Só fazer um parênteses aqui, tem muito material bacana, muito bacana mesmo, sobre extensão universitária, indissociabilidade, tanto no canal do YouTube da Unesp, quanto outros canais que são próximos. Tem uma entrevista da professora Maria Antônia com a professora Maria Isabel da Cunha, que é um espetáculo, é meia hora de uma densidade assim, muito grande. Eu convido vocês a olharem esse material. Mas essa primeira geração de ações extensionistas, ela se dá na forma de transferência de conhecimento. Então, cursos de verão, conferências populares, cursos livres, que eram oferecidos para quem estava fora da universidade, majoritariamente mulheres. Tá? Então, esse aqui é um primeiro formato da extensão. No Brasil, a gente tinha experiências em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, no começo do século passado, e a educação voltada para as classes populares. Também nessa perspectiva de eu tenho conhecimento e eu vou levar para quem não tem. E o primeiro marco regulatório é de 1931, esse decreto de Estatuto das Universidades Brasileiras, que propõe divulgação de pesquisas para a população mais instruída. Então, não era para a população geral, mas era para pessoas que tinham um nível que desse conta do superior, tá? Daquilo que o ensino superior oferece. Então, era oferecido essa transferência de conhecimentos para esses grupos. Na sequência, a gente tem as ações de extensão rural e da luta contra a pobreza, onde o exemplo que a gente teria mais paradigmático aí é o projeto Rondon. Essas ações são ações de luta contra a pobreza, mas numa perspectiva assistencialista que não discute a geração da pobreza, que não discute as formas de produção, de acúmulo de riqueza e da constituição da pobreza. Então, são essas aí a segunda geração. Numa terceira geração, a gente tem uma aproximação, tá? Que eu estou chamando aqui de aproximação, com empresas. Então, a gente tem a constituição das empresas juniores, a gente tem as parcerias, a universidade empresa, toda a discussão do empreendedorismo, a cooperação técnica, a prestação de serviços, e aí aparece também a criação artística e cultural. Essas três gerações e a quarta geração, elas mais ou menos convivem ainda hoje. Tá? Então, a gente não teve uma superação de um modelo, mas a gente encontra ações de extensão que passam por essas várias perspectivas. E a quarta geração, que é a ideia da superação do conceito de extensão e de encontro de saberes. Então, você começa a ter atividades docentes abertas, práticas sociais integradas, uma proposta de governança democrática, e aqui eu trago o intelectual que o Juarez mencionou, que faleceu nesse domingo, o Nego Bispo, e que é um momento em que a Unesp abria suas portas e ela avançava para essa quarta geração de atividades extensionistas, quando ela traz intelectuais que têm uma produção que não necessariamente a produção não passou pelos crivos da produção acadêmica como muitos de nós aqui, acho que todos nós aqui passamos, tá? Então é uma valorização desse conhecimento ancestral. Muito bem. E no Brasil? No Brasil, um marco super importante, que já foi mais de uma vez comentado aqui, é a publicação do livro Extensão ou Comunicação, pelo Paulo Freire, em que ele avança e começa a discutir que a extensão ela tem que ser, fazendo uma síntese talvez muito grosseira, uma comunicação de saberes. Então, eu tenho um saber produzido dentro da academia e eu vou dialogar com esse saber produzido fora. E eu vou falar aqui, mais ao final, de alguns exemplos de onde isso se dá,
e vou trazer experiências minhas fracassadas, tá? Porque todo mundo traz assim o que deu certo, o que é bacana, tal. Eu vou trazer 3 bobeadas que eu tive, tá? Nessa tentativa de comunicação e de diálogo, que não é simples, mas que eu acho que eu aprendi e quero compartilhar com vocês. Bom, já foi mencionado aqui, né, todo o período da ditadura militar e o que ela significou para a universidade, para a produção científica, produção cultural, além das vidas, mas o que a gente vê? Os movimentos sociais, né, das décadas de 70 e 80, eles dão uma nova vida para a extensão, eles reacendem dentro desse movimento libertário, de diálogo, eles trazem de volta uma nova vida, como eu estou chamando aqui, da extensão universitária. Em 1987, é constituído o Fórum de Pró-Reitores de Extensão Universitária, e, assim, ao longo do tempo na Unesp, a gente ouve muito falar dos marcos regulatórios, do FORPROEX, da Carta de Manaus. O que isso significa? Eu acho que é importante a gente olhar, não é só um marco regulatório, não é uma letra morta no papel, mas é a reunião de todos os pró-reitores de extensão do país, propondo um avanço na extensão universitária. A Constituição Federal, com o artigo 207, que fala aí da indissociabilidade, e a gente vai tendo vários outros marcos regulatórios que vão tentando estimular, propor, persuadir ou nos obrigar a trazer a extensão universitária para dentro das nossas práticas, tá? E aí a curricularização como um evento mais recente. E na Unesp? Esse aqui é um recorte absolutamente pessoal, tá? Absolutamente pessoal, que eu acho que alguns de vocês podem concordar, outros talvez discordem. Eu começo o meu recorte com a greve dos estudantes de 2013. Qual que era a realidade antes? As bolsas, por exemplo, de apoio ao estudante, então era Bolsa de Apoio ao Estudante, era BAE, elas estavam dentro do guarda-chuva da Pró-Reitoria de Extensão. Porque tinha uma compreensão, novamente reforço, meu recorte, é o jeito como eu leio, tinha uma compreensão da extensão como assistência, e o apoio, a ideia da permanência do estudante também como assistência. E nessa greve de 2013, entre várias reivindicações, e até teve uma polêmica no Conselho Universitário, porque o reitor falou que os estudantes foram contra as ações afirmativas, os estudantes falaram que não foram, enfim. O que aconteceu em 2013? Entre as reivindicações dos estudantes estava a de que a permanência estudantil ela saísse do guarda-chuva da extensão universitária, e ela tivesse um outro lugar aí de legitimidade. Ato contínuo, então, cria a COP e começa um movimento de definição do que era extensão na Unesp. Só para dar um exemplo para vocês. A gente tinha, sei lá, a semana de recepção dos calouros na Faculdade de Medicina para os alunos de Medicina e Enfermagem. A gente não tinha onde colocar esse evento, colocava na PROEX. Então, tudo era extensão, tá? Houve um movimento de depurar e de melhor definir o que era extensão, e nós ficamos, no Fórum dos Vice-Diretores, né, a gente chamava de atividades órfãs. Por exemplo, se o aluno queria fazer um pedido de auxílio para ele apresentar um trabalho num congresso, não era, um aluno de IC, não era para a PROP que ele pedia, era para a PROEX. Então, os vice-diretores, na época, nós fizemos um grande trabalho de todas as atividades que saíram do guarda-chuva da PROEX irem para os seus respectivos lugares, tá? Então, a gente assistiu uma melhor definição, uma tentativa de melhor delimitação do objeto extensão. Nós tivemos uma crise financeira em 2017. O orçamento aprovado para 2017 não tinha recursos para pagamento do 13º salário e, repito, um recorte meu, talvez por isso começou
uma rigidez no que era projeto de extensão. A gente assistiu uma diminuição, naquele momento, dos projetos de extensão, onde todo mundo dizia, não tem nada a ver com recurso, mas eram aquelas duas coisas que acontecem concomitantemente, que você fala assim, está difícil acreditar que não é. Tá? E teve uma reestruturação, nós passamos por algumas reestruturações que, independente de vocês serem a favor, da gente ser a favor, contra, elas buscavam uma melhor delimitação do que a extensão. Parecido com o que acontecia nas evoluções aí da extensão no mundo, né, e acontecia dentro da Unesp. E a gente chegou aí nesse momento da curricularização da extensão, que tem sido resolvido de maneiras distintas em cada unidade. Muito bem. E quando a gente vai... Mas o que é a extensão, afinal de contas? A gente tem uma miríade de definições, de conceitos, que eu trago 3 aqui. Então, aqui, Monteiro e Sacramento fala que ela é o tripé, ela é o eixo do tripé institucional da universidade, que dialoga com a sociedade, por meio do desenvolvimento de programas e projetos que atuam diretamente na realidade social. Então, a extensão ela tem que estar em diálogo com a realidade social. Trago aqui uma menção ao Paulo Freire, onde ele fala da educar e educar-se na prática da liberdade não é estender algo desde a sede do saber até a sede da ignorância, para salvar aqueles que habitam a ignorância. Tá? Então, a extensão ela não pode ser concebida dessa maneira, como eu, universidade, sei tudo, você, sociedade, não sabe nada, e eu vou lá ensinar você. E a definição do FOR-PROEX, que a extensão universitária é um mecanismo por meio do qual se estabelece a inter-relação da universidade com outros setores da sociedade, com vistas a uma ação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da maioria da população. Então, quando a gente fala da extensão dialogando com o mercado não faz parte da sociedade? Ele faz, mas ele é uma parte da sociedade. Ele não é a sociedade como um todo. Nessa evolução e nas discussões que aparecem sobre a interação dessa tríade, e tem muito material na literatura, né, eu diria, né, que os artigos, os livros, eles se dividem em 2 grandes grupos, que fazem reflexão teórica e que descrevem as experiências. A ponte entre um grupo e outro são estudos mais raros. Mas vamos lá. Do ponto de vista do ensino tradicional, da educação bancária, eu tenho aqui uma transmissão de conhecimento. E eu tenho aqui a pesquisa, que ela parte de uma indagação, ela parte de uma pergunta. Tá? E a extensão, ela é o elemento mais novo, né, do ponto de vista de delimitação teórica que a gente tem na nossa sociedade. Nesse livro aqui, Universidade Nova, que é do professor Naumar de Almeida Filho, que eu recomendo, né, chama Universidade Nova, Textos Críticos e Esperançosos. Nesse livro, o prefácio é escrito pelo Renato Janine Ribeiro, né, ex-ministro da Educação. E ele fala que, e eu gosto muito desse desenho, dessa explicação dele, ele fala que, com honrosas exceções, as universidades têm 2 pró-reitorias, que são, uma é o príncipe e a outra é o sapo. Né? E ele vai discutindo isso, que muitos estímulos são voltados para a pesquisa. Do ponto de vista de ensino, se a gente sair na rua aqui em Águas de Lindóia e perguntar para as pessoas, está tendo um evento da Unesp. A Unesp é uma universidade estadual de São Paulo. O que você acha que acontece lá? Eles vão falar assim, deve ter aula, né? Então, a função ensino ela é amplamente reconhecida pela sociedade. A função pesquisa ela já tem marcadores, né? E uma das palestrantes que falou aqui, ela falou da Universidade da CAPES, da Universidade do CNPq, né?
E a extensão, o Renato Janine Ribeiro coloca a extensão como o sapo dessa relação. E é muito bonito o prefácio dele, é muito legal de ler, porque ele fala assim, que no final, né, todo mundo conhece a história, né, todo mundo conhece aqui a história do príncipe e do sapo, certo? Mas no final ele propõe não que a princesa beije o sapo para ele virar príncipe, mas ele propõe que o sapo e o príncipe se beijem, né? E, ao final, ele fala que, desenvolvida plenamente, a extensão é o príncipe dessa história. Tá? Muito bem. Mas isso não é simples, e a gente tem modelos em disputa. Então, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Se, do ponto de vista do ensino, a educação bancária, eu tenho a transmissão de conhecimento, e a expectativa, tradicionalmente, que eu tenho, é que o aluno ele seja avaliado reproduzindo esse conhecimento, isso é o que, tradicionalmente, as nossas provas fazem, tá? Eu posso ter duas vertentes aqui da extensão. Uma, que é a transmissão. Lembram da primeira, segunda geração? Quer dizer, eu vou para uma comunidade e transmito aquilo que eu sei. E eu tenho aqui uma outra vertente, que é da comunicação em saúde. E por que eu coloco modelos em disputa? Porque o que a gente está falando aqui é de uma universidade que se aproxime da comunidade, que valorize esse saber, que legitime esse saber. Muito parecido com o que foi falado aqui hoje já, sobre valorizar o estudante e aquele conhecimento que ele tem. Ele não vem uma tábua rasa, tá? Ele não vem uma tela em branco, ele traz um conhecimento. Tá? E são modelos em disputa. Um modelo de uma universidade que valoriza a comunidade, o poder da comunidade refletir, formular problemas e soluções para ela, e um outro modelo de universidade, onde eu sei, eu faço, eu aconteço, eu publico na Nature, na Science, e ponto final. São modelos em disputa. E aí, eu não tenho, ao contrário do que as pessoas pensam, psiquiatra não tem bola de cristal, né? A gente... Quando muito a gente trabalha com análise do discurso do outro, tentando encontrar as dificuldades dele e onde a gente pode ajudar, e eu não sei o que vocês estão pensando, não sei. Tá? Mas, tendo em vista o retrato desse país, pode ter gente aí que esteja falando assim, não gosto de Paulo Freire, não li Paulo Freire, não quero ler, e não quero saber da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, não acredito nesse modelo de universidade. Seria bom se a gente conseguisse fazer esse diálogo, até para a gente compreender essas razões e evoluir nessa conversa. Como isso talvez não seja possível, e, na verdade, talvez seja impossível fazer isso aqui em 40 minutos, eu trago uma notícia para quem não acredita nesse modelo. Isso não é coisa de brasileiro, isso não é coisa de Paulo Freire só. Tá? A literatura mundial trabalha com essa ideia. Tá? Uma das melhores traduções para extensão tem sido a Social Accountability. Tá? E a gente tem aqui, por exemplo, nesse artigo aqui, que saiu na Medical Education, eles discutem que, para os processos de acreditação das escolas médicas, deveria se levar em consideração esse diálogo com a sociedade. E que deveria ser levado em consideração o impacto, né? E que o impacto na sociedade deveria dizer respeito à qualidade, equidade, relevância, efetividade, e a participação no desenvolvimento do sistema de saúde que essa faculdade propõe, essa universidade propõe. E ele começa... Né, na hora que ele vai construir aí o perfil desejado do profissional, ele começa pelas necessidades da sociedade. Então, mesmo quem não gosta de Paulo Freire, tá, mesmo quem não acha uma bobagem, essa coisa de insociabilidade, acha que a Constituição errou, tá, essa é uma tendência da literatura mundial. Também a gente tem aqui outros autores, tá? Essa aqui é uma professora emérita,
E ela fala da necessidade de ampliar a articulação das dimensões acadêmicas da universidade com as demais dimensões da vida da sociedade. Existe uma discussão na literatura mundial da importância e da necessidade da única opção que as universidades têm de se aproximar da sociedade. E uma das formas, não é a única, mas uma das formas é a de valorizar a coprodução. Então, o que a gente tem aqui? Os defensores da coprodução encorajam a colaboração entre pesquisadores e aqueles que serão beneficiados com o conhecimento produzido. Então, do diálogo da universidade com aquele do objeto que ela está estudando, não ser um objeto, mas ser também um partícipe desse processo. E, mais adiante, eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que eu não fiz e me arrependi. E aí, retomando as diretrizes do FOR-PROEX, a extensão ela deve ter uma interação dialógica, que é algo que rompe com essa posição do eu sei, ele não sabe, eu vou lá ensinar. Como os processos dentro, né, os processos sociais, aí, processos coletivos, eles são complexos, para compreendê-los, a gente tem que ter interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Também faz parte das diretrizes do FOR-PROEX a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Como psiquiatra, é importante que as minhas atividades, eu estava comentando isso agora com a Ana Paula, que as minhas atividades elas sejam integradas, senão eu me sinto fragmentado. Então, eu vou lançar um slogan, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão faz bem para a saúde mental, a gente recomenda, tá? Tem que ter um impacto na formação do estudante, que é formado no mundo real, na realidade social, e um impacto e transformação na sociedade. Bom, embora não acredite em horóscopo, a minha sobrinha fala assim, tia Kika, diz que taurino gosta de comer, e você é taurina, né? Eu acho que ela tem razão, e eu quero propor que a gente saia disso para isso, onde o queijo derrete e avança, porque é isso que se dá de fato, tá? Quando existe a indissociabilidade, aí, as atividades começam a mesclar os seus sabores. Um exemplo de extensão universitária, o IUNUS, talvez tenha algumas pessoas que não conheçam, talvez tenha algumas pessoas que conheçam bastante, né, e saibam das coisas mais recentes da história, mas ele nasceu em Bangladesh e ele dava aula de teoria econômica. E reza a lenda que ele estava dando aula e incomodadíssimo com o entorno da universidade, que tinha mulheres, principalmente mulheres, em situação de pobreza extrema. Uma dessas mulheres, ela tinha feito um empréstimo de 25 centavos para um agiota que cobrava 10% ao dia. E ele pede para os alunos fazerem um levantamento da situação econômica, né, das pessoas ao seu redor. E ele cria o conceito de microcrédito. Então, ele passa a oferecer créditos que são dessa ordem para as pessoas pagarem as suas dívidas com os agiotas, tá? E nessa ação que culmina no Banco do Povo, né, que é uma coisa altamente conhecida, ele tem um retorno de 98% dos empréstimos concedidos, o que é um marco para qualquer instituição bancária, tá? Que tem só 2% de inadimplência. Tá? Ele é laureado com o Nobel da Paz, e eu trago isso como alguém que compreendeu que ele não ia conseguir mudar a realidade daquela sociedade ali dentro da sala de aula, e ele vai auscultar a realidade lá fora. Tá? Ele cria também, a partir disso, o conceito de negócio social. Então, eu tenho a filantropia, onde todo mundo trabalha voluntário, tal, e eu tenho as formas de produção capitalista, onde a ideia é a obtenção do lucro, e eu tenho o negócio social no meio do caminho, onde as pessoas são pagas de maneira adequada, de maneira correta, nenhum dos direitos dela
violado, tá? Mas onde o que seria lucro é revertido para o próprio negócio. Então, esse é um exemplo exitoso. No mapa de extensão da Unesp, a gente vai ter outros exemplos de projetos de extensão, de eventos, né? Então, eu conheço um pouco mais a Faculdade de Medicina, não vou falar do projeto de extensão onde eu estou envolvida, mas a gente tem ações de extensão, por exemplo, o pessoal da dermatologia, no último sábado, fez um mutirão para diagnóstico de câncer de pele. Tá? Esse foi um evento de extensão, no momento certo, um pouquinho antes de começar o verão, e todo ano são feitos vários diagnósticos de pessoas com câncer de pele. Um outro projeto de extensão que tem lá da Faculdade de Medicina, a professora Marli Cassamássimo, que tem estudado e tem trabalhado com necessidades de saúde de mulheres que fazem sexo com mulheres. Então, tem vários projetos, não só na Faculdade de Medicina, mas na Unesp como um todo, que eu convido vocês a irem lá, pesquisarem, porque são projetos muito exitosos. Lembra que eu falei para vocês da coprodução? Há uns anos atrás, um aluno de pós-doc procurou a gente, e ele queria, a pergunta dele era, qual a proporção de pessoas gênero não binário ou transexuais no Brasil? O Brasil, que tem esse tamanho, que a gente sabe a complexidade. Aí, o que a gente fez? A gente elaborou um questionário junto com especialistas e contratamos o Datafolha para fazer esse levantamento. A gente conseguiu, e aí, assim, eu sofro do Jaques, né? Já que estamos perguntando, vamos perguntar mais um pouco. E como eu me interesso muito pela questão da violência, eu falei para ele, vamos perguntar de violência também, violência sofrida. E aí, passamos o nosso questionário por especialistas, enfim, fizemos tudo que a gente imaginava possível. A gente só esqueceu de uma coisa. No Brasil, existe a Associação Nacional de Pessoas Trans. E a gente podia ter dialogado com os caras, sabe? A gente podia ter dialogado com os caras, mas a gente não lembrou. A gente não lembrou. Bom, a ANTRA está com a gente por aqui, certo? Por conta do nada sobre nós, sem nós, eles têm toda a razão. A gente publicou, conseguimos esse intento, mas se a gente tivesse se tocado e tivesse dialogado com a ANTRA, com certeza o nosso estudo teria se beneficiado. Tá? Então, aqui eu trago um exemplo de onde foi uma oportunidade perdida, a gente podia ter feito esse diálogo, né? A gente podia ter saído do nosso locus de saber e segurança com especialistas em sexualidade humana e tal, e poderia ter dialogado com aqueles que seriam nosso, entre aspas, objeto, mas a gente não fez isso. Tá? Foi uma bobeada grande nossa. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, lá em Botucatu, a gente tem a rede de sustentabilidade, que é coordenada hoje pela professora Jaqueline, e é uma comunidade que existe ali nas franjas, né, ali no entorno da universidade, ali pertinho, e a gente começou um trabalho com eles de constituição de uma horta, tá? E eu estava convencida de que eu tinha que convencê-los de que as construções com wood frame, né, que, no fim das contas, é madeira, era uma boa opção para eles, mais leve, do ponto de vista de sustentabilidade e tal. O que eu não contava? Com incêndio. 2 incêndios depois, um deles criminoso, me convenceu que eu não sei nada sobre essa comunidade e que a insistência deles de que eles têm que ter construções de alvenaria tinha toda a razão. Tá? Também estamos penando lá, porque existem conflitos entre eles, e vocês sabem que não existe espaço vago, quer dizer, se a gente não ocupa esse espaço, tem o tráfico, tem várias outras atores aí da sociedade que vão ocupar, e a gente está
está tentando retomar agora e ter uma escuta para aquilo que eles trazem para a gente em termos das necessidades. E o outro caso que eu vou contar para vocês é mais um causo, tá? Essa aqui é a Dona Maria, minha avó, que me ensinou a fazer crochê, tá? E eu vou contar para vocês que a gente nunca deve mangar, né? A gente nunca deve tirar sarro do conhecimento dos outros. Então, quando eu era criança, esse aqui, não sei se todo mundo consegue ler, aí é São João. Quando eu era criança, tinha uma coisa que era assim, era um costume na família. Na véspera de São João, para pegar o sereno da noite, a gente colocava uma bacia de água no quintal. E ia dormir. E no dia seguinte, antes do galo cantar, a gente tinha que levantar e ver a sombra na bacia. Se você não visse a sombra na bacia, significa que você vai morrer até o próximo São João. Quando eu era criança, a gente acordava, ia todo mundo lá, não sei o quê, e aí os mais velhos brigando com a gente, porque a gente estava fazendo bagunça na água e turvando e tal. Quando eu me tornei adolescente, eu comecei a achar isso um saco, uma bobagem, e passei a faculdade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, achando que a minha família era um monte de velhinho tonto que levantava de madrugada para ver a sombra na bacia, tá? E a minha avó, que morreu com 100 anos, certo? E no último São João ela não tinha visto a sombra na bacia. A minha avó, que morreu com 100 anos, ela dizia e ela insistia que isso dava certo por gerações da nossa família. Passou muito tempo, eu realmente esqueci dessa história, até que um grupo de pesquisadores desenvolveu o estudo SAB, em São Paulo, que aqui você tem essas bolinhas aqui, essa aqui é a saudosa professora Maria Lúcia, epidemiologista. Essas bolinhas aqui são dos estudos das várias ondas do estudo de corte. Quando foi a primeira onda, tá? Que foi no ano 2000, primeiro, esse estudo de corte é um trabalho assim do cão, assim, insano. A primeira equipe que visitava fazia perguntas para o idoso e para o cuidador. Um questionário longo e tal. A segunda equipe vinha em torno de 2 a 6 meses depois e colhia prega cutânea, peso, força muscular, fazia uma avaliação aí antropométrica, enfim, fazia uma avaliação mais física. E o que aconteceu entre a primeira e a segunda visita? Tinha gente que tinha morrido nesse breve intervalo de tempo. E eu não sei se tem alguém aqui que é da epidemiologia, mas assim, a morte ela é uma perda irreparável para a família. Mas para o epidemiologista ela é um desfecho, certo? Então, o que os epidemiologistas fizeram? Eles estudaram fatores de risco que implicavam em morte até 6 meses depois. Fatores ali da entrevista. E sabe o que dobrava a chance de morrer? Não conseguir sair da cama para ir até o banheiro. E quando eu vi essa apresentação, eu cheguei em casa e falei para minha mãe, falei, mãe, eu devo 1000 desculpas à família. Porque é óbvio que todo mundo que ia lá, olhava, via a sombra na bacia. Tá? Todo mundo via. Tá? Isso é um fenômeno físico que os físicos que estão aí vão saber explicar melhor que eu. Mas o que na família as pessoas não se tocavam é que quem estava acamado, doente, ele não conseguia ir até o quintal. E isso mais que dobrava a chance dele morrer em 1 ano. Então, as observações ancestrais, por mais que elas pareçam insanas, por mais que elas pareçam estranhas para a gente, elas têm algum sentido, né? Elas foram construídas em cima de alguma observação. Então, não há saber na comunidade que seja passível de desprezar. Tá? E a gente continua pondo a bacia lá, certo? E olhando, porque... Né? Bom, algumas inquietações. Tá? Então, de acordo com a Maria Isabel da Cunha,
necessário adotar uma nova epistemologia. Então, se tradicionalmente o aluno é avaliado pela capacidade de reproduzir o conhecimento transmitido, eu preciso alterar isso. Tá? Eu preciso alterar a dicotomia entre teoria e prática e ter um aluno protagonista que interaja com o conhecimento e articule com a experiência. E é isso que eu também preciso fazer com essa comunidade. Essa aula, ela tem o mesmo título de um artigo da professora da Unesp. E ela fala: a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão como fundamento metodológico do ensino superior identifica-se com a afirmação de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, comprometida com a luta contra as injustiças sociais que marcam nossa sociedade. E a extensão universitária, ela pode ser um caminho para eu alcançar essa sociedade e ver daquilo que ela precisa para a sua progressão. E, finalizando, eu trago aqui, no Jornal da Unesp, uma matéria falando do Antônio Bispo dos Santos, e ele fala assim, ele está se referindo aos livros, né? Então ele fala, os livros, são escritos, os livros dele, pensando prioritariamente nas pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem falar, que são pessoas do mundo acadêmico. Saber é muito mais do que isso. Ler e escrever são comunicações do saber, assim como falar é uma comunicação, peço desculpa aqui, do saber. Então, nossos livros têm esse propósito, de ensinar esse povo das escrituras a falar. Ele fala da tradição oral, né, da transmissão do conhecimento pela tradição oral, e aí ele escreve os livros para a gente poder acessar. Aqui estão as referências. Esse aqui é o trabalho da professora Lígia, e eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Kika. Eu farei uma breve observação a partir da sua fala. Eu acho uma fala fundamental, extraordinária, né, porque você tem uma carreira extraordinária, né, nesta universidade, uma carreira acadêmica, né, professora titular numa área extremamente competitiva, né, e eu faço um balanço do que foi falado a partir da sua fala desde ontem de manhã, né. O saber docente, ou os saberes docentes, não são saberes apenas dos especialistas em educação. E você, ao refletir sobre a sua prática pedagógica, você é uma verdadeira professora. E eu gostei muito, né? Pela primeira vez, eu não sei nem o nome que a gente se dá a isso, né? Geralmente as pessoas trazem os cases, né? Os casos de sucesso. E você trouxe, né, os casos que não deram certo, né? Então, assim, eu deixo talvez, como um recado, né, de que, parafraseando a professora Adriana Chaves, né, o que nos une é a prática pedagógica, né? E refletir sobre nossas práticas pedagógicas faz com que a gente busque, né, o que a Maria Antônia falou ontem, a questão da interdisciplinaridade, né, conhecer o que o outro faz para que eu possa aperfeiçoar também a minha prática. Tá? Então, muito obrigado. Nós temos tempo para uma rodada de questões. Obrigada, Márcia. Júlio. Maria Antônia, Kika, desculpa, você falou da Maria Antônia, eu fiquei com as duas falas juntas. Kika, que fala linda, que bacana. A metáfora da pizza, a gente agora com certeza vai poder usar e adotar, mesmo que nós não sejamos taurinos. E eu queria muito te dizer que, sem dúvida nenhuma, essa é uma fala corajosa, viu, Júlio? Porque assumir o que a gente erra significa entregar para o outro, isso é segundo Aristóteles, né, a possibilidade de que ele não erre aquilo, ele erre outras coisas. E é assim que a gente tem construído o nosso processo, né, de civilizatório, de humanização e tudo mais. Mas a minha questão seria colocar um pouquinho de ênfase, se eu posso, na ideia toda de que tem um certo lugar na Unesp, que são os cursinhos preparatórios para a universidade, eles não são pré-vestibulares, que cada um de nós aqui, com certeza, deve conhecer no seu campus 1, 2 ou 3 experiências, como a gente tem lá em Bauru. E esse é um lugar tão privilegiado para esses processos todos, em que a gente faz, ao mesmo tempo, essa interação, porque aí você usou um termo auscultar, mas para mim está perdoado, porque não existe uma ausculta da comunidade. Porque, ao mesmo tempo que você ausculta como médico, eu acho que o seu coração também pulsa.
E, às vezes, a sua pulsação pode alterar o modo como você percebe. Isso é o mais lindo na extensão. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que, sem dúvida nenhuma, para quem está chegando agora, já coloca o pezinho lá na extensão. E se puder colocar em alguns dos muitos projetos e no projeto dos cursinhos preparatórios para a universidade, por favor, faça isso. Porque, ao mesmo tempo, a gente está, de alguma maneira, colocando o pé no processo do ensino, porque esses estudantes que vão dar as aulas lá são alunos nossos da graduação. A gente impacta na permanência, na qualidade da permanência deles, e, ao mesmo tempo, a gente faz chegar para a universidade, lindo o seu histórico, exatamente aqueles que nem sabem que a Unesp é pública. Em Bauru, a gente tem que, do lado, pensar, não, essa universidade não é para mim, ela é paga, Márcia. Não, ela não é paga. Ela é o seu espaço, ela é o seu território que precisa ser ocupado, né, como diz o professor Milton Santos. Então, queria muito te parabenizar e dizer que, olha, sem dúvida nenhuma, para todo mundo que vai chegando, a metáfora da pizza é perfeita e que a gente possa estar num dos muitos lugares lindos, porque a Unesp, ao estar nas poucas cidades que começou, depois foi avançando, poucas, não, muitas, e o seu terceiro processo de expansão, ela é, por excelência, uma universidade extensionista. Ela vai onde o povo está. E isso, para nós, é muito interessante. Mas que a USP caminhe, que a Unicamp caminhe, eles não vão estar em 24 cidades, certamente, pelos próximos 100 anos. Poderia estar, mas nós já estamos. Obrigada. Acho que é a Andréia, né? Isso. Obrigada, Kika. Muito inspirador te ouvir. 2 pontos eu queria trazer. O primeiro dialoga com o Nego Bispo e com os nossos modos de interagir e comunicar. A gente não sabe fazer isso, né? A gente não é bom disso. Eu tenho uma amiga que fala assim, o que eu gosto na academia é que, para dizer a banana é amarela, a gente usa 5 linhas. Então, a gente tem um pouco essa coisa rebuscada mesmo. E outro dia eu ouvi de uma coordenadora pedagógica como a gente era ruim, assim, de acolher os alunos, de entender a linguagem dessa geração, né, que está na escola, enfim, dessa diversidade que a gente vem falando aqui desde ontem. Então, a primeira eu acho que é essa. Assim como a gente precisa aprender uma série de coisas, acho que esse é um desafio metodológico também, como produzir essa extensão com as comunidades, dialogando e, de fato, estabelecendo uma comunicação que a gente ainda não sabe fazer. Então, acho que tem um método também de fazer extensão que a gente precisa compartilhar. Acho que você falou um pouco aqui disso também. E a segunda é sobre, não sei se foi essa a sua frase, mas eu uso também a vida que não cabe no Lattes, né? E o quanto a gente ainda precisa produzir uma outra forma de se autoavaliar e de provocar as agências de fomento, porque também a extensão não cabe no Lattes. E tudo que está envolvido na extensão nunca é devidamente mensurado. Você não consegue imaginar o que é. A diferença de um processo lento de diálogo com uma comunidade, que você constrói vínculos, confiança, e, de fato, produz essa relação com essas pessoas, do que você ir lá, fazer uma entrevista, tirar umas fotos, produzir um artigo. Não é sobre isso. Então, eu acho que a minha pergunta é como a Unesp, se não nesse sentido mais coletivo de provocar essas agências e de como a gente precisa pensar o sapo de outro modo, mas também internamente, como a gente pode produzir indicadores próprios de o que a gente entende por um processo de extensão. Então, obrigada pelas perguntas, né? Eu quero só fazer um comentário sobre os cursinhos preparatórios, né? Um dia desses chegou um aluno que é aluno do cursinho e que é professor, né, no cursinho. E aí eu estava perguntando o que ele ensinava, tal, né? E aí ele falou das aulas, tal. Eu falei, aí como que é, né? Ele falou, ai, professora, é muito complicado porque os alunos não estudam. A gente passa algumas tarefas, algumas coisas para eles fazerem, e eles não fazem, sabe? E, assim, eles não prestam atenção, tal. E ele falando, e eu falava assim, nossa, que coisa, né? Não, mas me fale mais sobre isso. Ele ficou um tempo falando, aí ele se deu conta, ele começou a rir, falou, que nem a gente, né, professora? E aí nós dois rimos. Então, eu acho que
tem enormes qualidades nesse processo, embora a gente não possa fechar os olhos para o fato de que nós estamos dizendo que qualquer um pode dar aula, então isso também pode ter, aí tem uma ambiguidade no sentido de desqualificar e desvalorizar o papel do professor, né? Mas eu acho que é uma experiência muito interessante, principalmente por dar a possibilidade de sonhar, né? Quando os nossos alunos levam essa possibilidade para os alunos, né? Eu concordo, André, a gente tem muita dificuldade mesmo de comunicar, né? E a comunicação, assim, a gente precisa de várias coisas, entre elas, tempo e espaço para o outro falar o que ele sabe. Eu não sei se acontece com vocês, mas, assim, às vezes, na aula, eu fico preocupada com isso, porque um aluno fala assim, nós estamos trabalhando em roda, tal, aí o aluno fala assim, professor, eu posso fazer uma pergunta? Gente, isso é tão trágico, né? E aí eu sempre brinco, eu falo assim, não, você pode fazer todas as perguntas que você quiser, inclusive a tua pergunta garante o meu emprego. Se você souber tudo, eu estou demitida, né? Aí eles dão risada, isso quebra um pouco o gelo. Mas, e essa possibilidade do outro dialogar, né, da gente dialogar, nos ajuda a compreender qual a hipótese que esse sujeito tem. Gente, teve um dia um aluno já do 4º ano de medicina, a gente estava conversando, ele falou assim, então, para eu considerar a depressão, a pessoa tem que ficar 6 meses com sintoma? Assim, gente, pelo amor de Deus, né? 6 meses com sintoma depressivo, para você fazer diagnóstico de depressão. Aí eu falei vamos pensar sobre isso, né? Aí ele falou assim, não, acho que tem uma coisa errada, porque é muito tempo para eu fazer alguma intervenção, farmacológica ou não, né? E os critérios, né? Essa é uma outra discussão, são 2 semanas. Quer dizer, se você ficou com sintomas intensos por 2 semanas, isso merece uma conversa. E, então, eu acho que a gente tem que aprender realmente essa possibilidade do diálogo. Produzir indicadores é uma coisa, né? Talvez, eu acho que a gente vai ter que ampliar essa discussão, mas, por exemplo, esse paper, esses 2 artigos que a gente produziu, se eles fossem construídos em diálogo com a ANTRA, por exemplo, a gente certamente teria uma qualidade da produção muito maior, mas eles não seriam mais valorizados dentro da universidade. Então, acho que essa é uma coisa que a gente pode pensar, quer dizer, projetos que são construídos em diálogo, sintonia com a comunidade, deveriam ter mais, serem mais valorados, né? Mas eu estou, né, diferente do Nivaldo, eu não fico pensando que eu tenho mais passado que futuro, certo? Porque isso me impede de aproveitar o presente, né? Mas eu acredito muito que parte das pessoas que vão atuar nessa construção de indicadores está aqui, né? E eu conto aí com esse cérebro novinho em folha de vocês, certo? Tá? Muito obrigada. Então, eu quero mais uma vez agradecer, dizer que foi um estresse gigantesco falar, assim, depois de tanta gente porreta aí da área, tá? Mas eu fico muito grata mesmo ao Júlio e aos organizadores pela oportunidade de ter estudado, de ter refletido sobre essa questão e de estar aqui, de conhecer vocês, tá? Obrigada.